como em qualquer espaço da sociedade brasileira, público, né, eles partem para uma opção que foi possível naquele momento, que eles acreditaram que era a única opção, né, de conseguir libertar o país daquele processo, que é a opção pela luta armada. Né? A luta armada, tanto urbana quanto rural, foi uma opção marcada por diversos grupos, né, militantes da época. E enquanto atuava, né, no final da década de 60, início da década de 70, o regime militar foi melhorando o seu aparelho de combate à subversão, aí vinha a Operação Bandeirantes, etc. E consegue, né, vai aos poucos dizimando todos os grupos que estavam articulados. Entre 71 e 72, a maioria, né, dos grupos de luta armada já tinham sido dizimados, apenas a guerrilha do Araguaia, que na verdade fica até 74 resistindo. E aí, sobre a guerrilha do Araguaia, inclusive, a gente tem, né, um ex-presidente do Centro Acadêmico Sarmento Leite, que foi um dos guerrilheiros, né, que lutou naquele processo, cujo corpo, inclusive, foi descoberto só agora, há cerca de 2 anos. Então, enfim, né, depois dessa paulada toda, o movimento estudantil vai começar a esboçar uma reação no início da década de 70. Então, vocês imaginem, né, toda aquela reforma universitária que foi aprovada no ano de 68, ela começa, né, as consequências dela começam a apertar no início da década de 70. E aí é quando os estudantes iniciam então esse processo, né, de um contradiscurso ao que estava acontecendo dentro da universidade, o próprio projeto de universidade da reforma universitária. Né? Então os estudantes voltam a ocupar os diretórios acadêmicos, né, mesmo que ainda clandestinamente, os diretórios acadêmicos ainda não eram legais, né, e começam a articular isso daí. Claro que os grandes encontros, né, não podiam mais ser feitos, congressos da UNE, mas os estudantes encontraram uma forma de se encontrar. E uma forma de se encontrar foi a criação, né, dos encontros diários. O que é isso? Então, os estudantes estavam se organizando, estudantes de medicina, falaram assim, não, aqui está assim, está assado, então a gente precisa se encontrar, então faziam encontros estudantes de medicina, faziam encontros estudantes de agronomia, arquitetura, direito, engenharia, economia, sociologia, comunicação, veterinária, né? Então, todo esse processo, né, a década, essa primeira metade da década de 70, então era marcado por esse retorno ainda silencioso aos diretórios acadêmicos e essa discussão da universidade, né, e a criação desses encontros de área como instrumento, né, de discutir dentro daquela estrutura extremamente repressiva, né, e rígida o que estava acontecendo com eles. Né. E apesar de todo, né, o processo de repressão, eles conseguem, inclusive, né, articular campanhas integradas, né, conseguem fazer uma campanha contra o jubilamento, que era um grande problema, né, no momento, uma campanha contra o ensino pago nas escolas públicas, né, que inclusive hoje volta a ser pauta aí. Então isso começa a ser articulado. É claro que quando eles percebem que os encontros começam a ficar grandes, eles cortam o financiamento, a universidade já não autoriza mais fazer encontros lá, porque sabe que aquilo vai resultar numa resposta à própria política deles, mas mesmo assim os estudantes conseguem dar o jeito e organizar esses encontros. Então, enfim, é claro que existiu, antes desse processo do início da década de 70, propostas de articular, de organizar esses estudantes de acordo com o curso que eles faziam. Né? Então, existiu, antes da DENEM, uma entidade representativa dos estudantes de medicina, que se chamou UNEM, União Nacional dos Estudantes de Medicina. Ela foi criada na década de 50, né? E ela foi extinta durante o regime militar. Alguns outros cursos também chegaram a criar entidades de área, que foi a agronomia e a veterinária, mas também se extinguiram aí antes, inclusive, do regime militar. Então, enfim, só pontuar que essas entidades que existiram, né, antes desse processo, elas não têm uma relação de continuidade com o que existe hoje das executivas que a gente conhece. Ao contrário do que aconteceu com esses encontros de área da década de 70. Esses encontros de área, eles são uma espécie de embriões, né, do que são as executivas, a criação das executivas de curso, quando existe a transição da ditadura militar para um processo de transição, né, até redemocratização. Então, faz parte desse processo. E aí, especificamente em relação à medicina, a gente tem a criação do ECEM, né, que é o Encontro Científico dos Estudantes de Medicina, aconteceu pela primeira vez em 69, em Salvador, e a princípio ele tinha um caráter
científico no sentido restrito de discussão de artigos, discussão do que era publicado, inclusive com bastante financiamento, tinha financiamento e apoio do MEC. Então ele começa com um encontro que na verdade não é, né, que não nega a realidade que está inserido, né, a discussão da ciência, mas o ESSEM ele vai sofrer essa sina desde o começo até os dias de hoje, que é uma disputa de concepção de ESSEM. Então existia esse grupo que bancava que tinha que ser só essa discussão científica desconectada da conjuntura do que existe no mundo, né? E existia um grupo que falava, não, discutir ciência é discutir política, é discutir para quem se forma ciência, já no processo politizado de construir o ESSEM. Esse molde mais politizado, ele vai se perpetuar a partir de 76, metade ali da década de 70. De 76 em diante, né, a hegemonia é de ter um ESSEM politizado, claro, né? De acordo com a conjuntura, o ESSEM ele tem adaptações, mas em geral, né, politicamente, ele mantém esse modelo. E assim, isso aqui é um relatório final do ESSEM de 77, que eu acho que ele é muito representativo do que era o olhar do estudante de medicina sobre a realidade naquele momento. Então eu vou ler e aí a gente vai discutir. Então, mesmo uma análise superficial permite identificar a causa básica da existência de um quadro tão grave de saúde do brasileiro no seu baixo nível de renda. Esta situação de brutal desigualdade no plano econômico é garantida no plano político por um regime violentamente repressivo que, atuando em todos os níveis, age no sentido de impedir o avanço da consciência e da organização de amplas camadas de descontentes da população e, fundamentalmente, das classes trabalhadoras. Coerente com todo o sistema de exploração que vigora hoje no país, a medicina que aqui se desenvolve é também baseada na empresa privada. A indústria farmacêutica e as empresas hospitalares e de outros serviços dependem da população doente para extraírem seus lucros. Desse modo, hoje, a Política Nacional de Saúde se resume a medidas paliativas que em nada contribuirão para uma verdadeira melhoria na realidade de saúde brasileira. Esta situação se reflete diretamente no ensino médico, quando o nosso currículo é orientado para uma prática médica de especialização, em detrimento da formação do médico generalista de que precisamos. Então, aí a gente tem, né, esse foi um documento aprovado na plenária do ESSEM de 77, que aconteceu lá em Florianópolis, e ele, a partir disso aqui, já dá para entender qual era a relação que o movimento estudantil de medicina se estabelecia, tanto com a análise, né, sobre a situação, análise de conjuntura do país, quanto a própria discussão da saúde, né? E aqui tem uma característica também que vai ser permanente a partir desse momento no movimento estudantil de medicina, que é discutir a saúde a partir da determinação social de saúde e doença, né? Quer dizer, o indivíduo ele é saudável, ele adoece de acordo com a inserção que ele tem dentro da sociedade. Então, o que acontece? O movimento estudantil de medicina utiliza, então, né, ele usufrui dessa discussão de saúde para problematizar essa estrutura, né, a estrutura do país que continua escandalosamente desigual. E aí, em relação também à educação médica e à organização, né, de um sistema de saúde, que na época, né, um caos na saúde, praticamente não existia sistema, né, universal. E aí uma forma interessante da gente estudar um pouco a história é ver, né, qual que era, como que isso era registrado pela mídia. E aí nesse mesmo ESSEM a gente encontrou um jornal que retrata como que isso foi divulgado na época. E aí tem uma fala do reitor da UFSC, né, uma das chamadas do jornal, que é: estudante de medicina não é especialista em distribuição de renda para poder dizer que a saúde do povo vai mal porque não tem dinheiro para comprar alimentos. E aí o jornalista pergunta para os estudantes por que era necessário discutir essas coisas no encontro científico. E a resposta dos estudantes foi: porque não existe ciência isolada dos problemas da sociedade. Ciência e política são indissociáveis. Assim, ao mesmo tempo que sabemos que os principais problemas de saúde da maioria do nosso povo decorrem de seu baixo nível socioeconômico, nos deparamos com um currículo de ensino que não está voltado para atender os reais interesses dessa imensa maioria. Então, enfim, de lá para cá, né, o ESSEM se constitui, então, como um fórum, né, o maior fórum dos estudantes de medicina, né, nesses 41 anos só não aconteceu em 84 e 89, né, nos outros anos todos aconteceram, e inclusive vai ser o espaço, né, que vai ser formulado a criação da DENEM, né, no ESSEM de 86.
Mas só para a gente não perder o resto da história lá do que aconteceu com o movimento geral, quando eu comecei a falar sobre o movimento estudantil de medicina, o período de 75 a 80, né, só resgatando, então o começo da década de 70 é marcado então pela volta aos diretórios acadêmicos, a discussão principalmente da universidade e da criação do movimento de área, onde os estudantes acharam a única oportunidade de se articular. A outra fase da década de 70, que é a segunda metade, ela é marcada justamente pela reorganização institucional. Nesse momento são criados, que não era legalizado ainda, são criados os diretórios centrais livres, os centros de diretórios acadêmicos livres. A gente tem um exemplo, o CaliMed tem esse nome justamente por causa desse momento, em que todas